Olá, chiquinhos! Vamos falar hoje sobre um verbo tão usado em português e em espanhol, mas que são falsos amigos, falsos cognatos, porque eles não são exatamente a mesma coisa nos dois idiomas. Assistir. Vamos começar com a primeira diferença. Parece que tem a mesma escrita, né? Pelo som aí, pela pronúncia, mas não. Em espanhol é com um S só, em português com dois S's. Aí eu lembro daquela regrinha que não existem palavras com dois S's em espanhol, ok? Segunda explicaçãozinha. Em português nós usamos muito o verbo assistir no sentido de ver. Assistir a TV, assistir a novela, assistir a um programa, assistir a um filme. Em espanhol, esse verbo nunca, never, jamais pode ser usado com esse sentido. E esse é o erro que os brasileiros cometem. O que os brasileiros costumam dizer? Ah, vou assistir uma película. Errado. Quando o verbo que eu quero em espanhol tem o sentido de ver, que eu estou falando de uma pantalha, de uma tela, eu tenho que usar o verbo ver, que também é um verbo que a gente usa em português. Em português eu digo ver a novela, assistir a novela, não é isso? Em português eu posso usar os dois verbos, em espanhol não. Em espanhol eu uso ver, certo? Exemplo, vou a ver uma película hoy. Não posso dizer vou assistir uma película hoy. Então, prof, quando é que eu uso o bendito verbo assistir em espanhol? Assistir em espanhol tem o sentido de estar presente em um evento. Por exemplo, não puedo asistir a la clase de espanhol hoy. Ou seja, eu não posso estar presente, eu não posso estar lá na aula de espanhol hoje. Tenho que assistir a uma reunião muito aburrida hoy. Tenho que estar presente, tenho que estar numa reunião muito chata hoje. Aí, informaçõezinhas sobre o verbo assistir em espanhol. Primeira observação, esse verbo precisa da preposição em seguida, assistir a algo, tá bom? Se é uma palavra no masculino, assistir al evento, assistir a la reunião, assistir a la classe. Então, eu preciso da preposição a em seguida. Bom, e não tem a segunda observação agora, porque na verdade eu já dei lá no início do vídeo, que seria a questão da grafia, que é com um S só. Uma coisa interessante para fazer mais sentido vocês memorizarem de maneira mais rápida o verbo assistir em espanhol. Lembre que a gente tem que sempre fazer associações com coisas reais do dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala de uma aula, sabe a lista de presença? Como é que a gente chama em espanhol? A gente chama lista de assistência, ou seja, assistência, presente, do verbo assistir, estar presente. Completando com mais informações que poucos professores comentam. O verbo assistir em português e espanhol, eles têm uma coisa em comum sim, eles têm o mesmo significado em outro sentido. Muita gente não sabe, mas o verbo assistir em português não significa só ver, significa dar assistência. Um dos outros sentidos, porque tem mais, tá? E em espanhol, assistir também pode ser dar assistência. Por exemplo, los bomberos asistiram a las víctimas. Os bombeiros deram assistência às vítimas. E eu posso dizer isso também em português. Os bombeiros assistiram às vítimas. Aí vão entrar mais regras, porque tem a questão de usar preposição, não usar preposição, não vou entrar nos detalhes. Mas eu queria que vocês soubessem que sim, em português, o verbo assistir tem outros significados, e um deles é igual ao espanhol. Só que é um verbo muito pouco usado no dia a dia, na fala, na linguagem da fala. Por isso, muita gente não se atenta e não sabe dessa informação. E aí, gente, ficou claro o uso desse verbo de uma vez por todas? Se você conhece alguém que ainda usa esse verbo errado, marca ele aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Independentemente disso, dá um joinha no meu vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e vamos aí continuar aprendendo espanhol, tá certo? Besitos e até o próximo vídeo.